Nesse vídeo, eu vou resumir o que há de mais importante que você precisa saber para acelerar a produção do seu conteúdo se você trabalha como social media. E é por isso que eu vou te ensinar 9 passos para criar um prompt que faça o ChatGPT trabalhar a seu favor. Mas, Rejane, o que é um prompt? Eu vou usar uma fala do meu filho, Vincenzo, que é um dos fuçadores aqui, dos estudiosos aqui da Like de inteligência artificial. E ele fala isso no curso que ele mesmo gravou, Acelerador de Conteúdo com IA, que eu, inclusive, vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer. O Vincenzo diz que prompts não são comandos, como muita gente acaba traduzindo por aí. Prompts, na verdade, são buscas, como se fosse uma aba de pesquisa do Google. E trabalhar com a ideia de que o ChatGPT é, na verdade, um buscador de respostas te ajuda a entender melhor os 9 passos que norteiam a construção de um prompt que funcione para você. Porque, gente, não adianta copiar prompt do coleguinha. Não adianta baixar prompt gratuito. Não adianta copiar e colar prompt. Você precisa ser capaz de produzir os seus próprios prompts se você quiser que o ChatGPT seja uma ferramenta valiosa na aceleração da sua produção. Bom, esse método do ChatGPT é algo que a gente já desenvolve e valida aqui na Like Marketing, que é a minha agência, e já tem algum tempo, tanto na produção interna de conteúdo, quanto no aperfeiçoamento da construção da estratégia de conteúdo dos nossos clientes. E a gente tem estudado um monte essa ferramenta, porque o mercado como um todo tem olhado para o ChatGPT como uma forma de ganhar mais dinheiro. E sim, é verdade, ele auxilia e acelera a nossa produção. Mas antes de te apresentar os 9 passos essenciais para criar e otimizar o seu prompt, comenta aqui embaixo qual o grau de conhecimento que você tem sobre o ChatGPT. Você usa? Você gosta? Te ajuda? Eu quero saber. Então vamos lá. O primeiro passo é especificidade. Esta palavra é a chave para obter respostas precisas e relevantes do ChatGPT. Quanto mais detalhado e específico for o seu prompt, melhores serão as respostas que o GPT vai te dar. Por isso, em vez de fazer perguntas genéricas, forneça o máximo de detalhes possíveis sobre o que você precisa. É fundamental incluir nesse prompt algumas informações que você já tem lá na estratégia do cliente. Então, na hora que você for criar um texto, for criar um roteiro, essas informações da estratégia sobre quem é o seu cliente deve constar do seu prompt. Você tem que indicar características da persona que o texto tem que alcançar. Deve indicar o tom de voz desejado, o formato do conteúdo e todo outro elemento necessário para dar especificidade à busca na ferramenta. Esse primeiro passo é a premissa para os passos seguintes. Se você não entender o que é especificidade e que você precisa ser específico, o ChatGPT não vai te dar um conteúdo que você possa usar nas redes do teu cliente. Entendido? O segundo passo é a chave que você dá para o ChatGPT no início do prompt. Esse início deve conter um detalhamento da sua busca. Então, onde será usado esse conteúdo? É para o Instagram? É para o YouTube? É um vídeo? É um carrossel? As especificidades do conteúdo, do formato do conteúdo, você coloca já no início do prompt. Isso vai garantir que o ChatGPT processe essa informação antes dos outros detalhes que virão a seguir. Terceiro passo, forneça contextos concretos. Aqui vale a regrinha das 4 perguntas. Qual é o objetivo desse conteúdo? Qual é a ideia, o assunto central desse conteúdo? Qual é o perfil de pessoas a quem esse conteúdo é direcionado? E quem é o emissor desse conteúdo? Uma empresa, um médico, um advogado. E esses elementos, eles estão lá na estratégia de conteúdo. Por isso é muito importante que você tenha criado uma estratégia para depois ir para o ChatGPT para produzir esse conteúdo. Quarto passo. Roleplay. Traduzindo para o bom português, encenação. A técnica de roleplay consiste em instruir o ChatGPT a assumir um papel específico ao gerar respostas. Ou seja, o tom de voz, que eu já citei como exemplo quando eu falei sobre especificidade. Isso é extremamente útil para criar um conteúdo mais autêntico e que pareça ter sido falado justamente pelo cliente. Por exemplo, você é um social media que precisa produzir um conteúdo para uma dermatologista que atende um bairro nobre da cidade de São Paulo. E a persona dessa médica, em síntese, são mulheres com idade 40 a mais, com alto poder aquisitivo e que vivem na mesma região ali que a clínica atende. Na hora de escrever o prompt, é importante que você indique o tom de voz desse texto e que esse tom de voz simule a voz, a linguagem dessa médica. E que fale para esse público com essas
características. Você pode indicar também adjetivos para aproximar o texto da personalidade dessa cliente. Por exemplo, ela tem uma voz amável, ela é agressiva, engraçada, chama as pessoas de cara pálida, tipo eu assim. Então vamos para o nosso quinto passo. Instruções em tópicos. Depois de introduzir o seu prompt com o contexto da busca que você quer que ele faça, um caminho que ajuda bastante é criar uma lista com os principais tópicos que você quer que a inteligência artificial responda. Esse formato facilita a compreensão e a organização das informações, resultando em respostas bem precisas. Você precisa considerar isso na hora de montar o seu prompt. Sexto passo, uso de exemplos. Você também pode ouvir o termo shots para se referir aos exemplos que você deve incluir na construção do prompt. Um shotzinho, sabe? Quando você inclui exemplos, você ajuda a criar guias para orientar a inteligência artificial a gerar a melhor resposta baseada no modelo de linguagem. E com isso, o resultado tende a ser mais alinhado com as suas expectativas. Ou seja, você vai trabalhar menos para arrumar esse texto quando o ChatGPT te der a resposta. Dá para incluir um ou mais exemplos. Ai, Jane, se eu não usar o exemplo. Não tem problema, mas você vai ver a qualidade do conteúdo que ele vai te dar. E usar ou não o exemplo pode variar com o objetivo da resposta que você está buscando no ChatGPT. Sétimo passo, e muito importante, transforme declarações negativas em declarações positivas. Quando você dá uma informação negativa para a IA do ChatGPT, existe a possibilidade que ela possa considerar fazer aquilo. Tipo uma criança, né? Tu diz não corre, ela sai correndo. Afinal, você disse o que não fazer, mas não disse o que fazer de fato. Tome cuidado ao usar termos como não escreva isso, não use aquilo, pois isso pode prejudicar o resultado final da sua resposta. Por exemplo, em vez de escrever não use linguagem complexa, diga use linguagem simples e direta. Fechou? Oitavo passo, muita atenção ao tamanho do prompt. Manter os prompts concisos e diretos é essencial. Quando você cria um texto de busca longuíssimo, você pode sobrecarregar a capacidade de processamento da ferramenta e resultar em respostas menos precisas. Uma dica é sempre reler o que você acabou de escrever para identificar formas mais objetivas de dizer aquela mesma frase. É o poder de síntese e limpeza dos textos que eu tanto ensino para os meus alunos. E uma outra coisa que ajuda muito é se você achar que uma sentença, uma frase está muito longa ou complexa de entender, divide ela em duas partes, em duas frases menores. Vai ajudar a inteligência artificial a entender a sua demanda. Por fim, e não mais importante, o nono passo. Use elementos para separar o contexto, a instrução e os exemplos. Quando eu digo elementos, eu me refiro a esses ícones ou teclas especiais do teclado que você vai usar como um marcador visual, tipo hashtag, traços ou aspas. Puxa, essa dica é boa, hein? A ideia aqui é deixar o prompt bem separado, indicando o que é contexto, o que é instrução e o que são os exemplos. Isso ajuda o ChatGPT a distinguir entre diferentes partes da busca que ele precisa levantar, melhorando a clareza e também, com isso, a precisão da resposta. Copiou? Bom, agora que você aprendeu comigo os 9 pontos para você criar qualquer prompt que você precisa para produzir um conteúdo assim, ó, de forma rápida e acelerada, quero fazer um teste com você na prática, usando a ferramenta. Vou pedir para a edição aqui abrir uma página do ChatGPT aqui na tela, que aqui a gente faz, a gente mata a cobra e mostra o pau. Vou começar te mostrando a maneira errada de fazer, sem seguir os 9 passos que eu te expliquei. Imagina que você é um social media de uma dentista, que é especialista em remoção de tártaro. Como eu sou dentista, eu sei que o nome disso é periodontia. Você precisa de um roteiro para um vídeo de Reels, mas não considerou nenhum ponto da estratégia do conteúdo dela. E aí, você abriu o ChatGPT e escreveu esse prompt aí, pangaré e mega superficial. ChatGPT faz um texto sobre como uma pessoa pode identificar que está com acúmulo de tártaro nos dentes e como é feita essa remoção. Mas olha só como esse tema tá genérico e bastante coisa fora do formato que realmente a gente tá buscando. Não dá para entregar isso aqui para um cliente, né? É pagar um mico. O cliente vai cancelar o contrato no outro dia. E outro ponto que a gente tem que considerar, será que essas informações aqui estão corretas? Será que esse é o posicionamento do meu dentista mesmo? Não dá para saber, pois não tem nada aqui falando de onde essas informações foram extraídas. E o ChatGPT mente. Ele mente. E se você mandar para o seu cliente
um conteúdo cheio de erros, o que vai acontecer? Ele vai duvidar da sua capacidade de gerar um conteúdo com responsabilidade e vai sentir que a credibilidade dele pode ser abalada através do seu trabalho. Agora vamos para um prompt profissional, onde eu vou usar os 9 passos que eu te ensinei nesse vídeo e os aspectos da estratégia do conteúdo dessa dentista que eu já trabalhei lá quando eu vendi a estratégia para ela. Meu prompt fica assim, ó. ChatGPT. Crie um roteiro de texto para formato de um vídeo Reels para o Instagram. O público-alvo deste conteúdo são pacientes adultos que têm interesse em aprender informações práticas sobre sua saúde bucal. Para o tom de voz desse texto, ele deve agir como uma dentista especializada em limpeza dentária e remoção de tártaros, com mais de 15 anos de experiência. O conteúdo final será publicado no perfil dessa mesma dentista. Aqui eu acabei de montar o contexto. Agora vamos para a segunda parte, onde eu vou dar a instrução e eu vou fazer isso dividido em tópicos. Instruções para a criação do roteiro. Pode colocar assim lá para o ChatGPT. Instruções para a criação do roteiro. O texto deve iniciar com um exemplo prático de como a pessoa pode notar algo diferente no seu dente que se relacione com esse problema tártaro. O texto também deve explicar de forma didática e sucinta para esse público que é leigo os outros pontos que podem indicar a existência de tártaro. Reforçar como que é feita a remoção e como é necessário uma consulta com um dentista especializado. Todo o conteúdo do texto deve se basear em referências bibliográficas e os autores específicos sobre a área de odontologia e higiene bucal. Ao final do texto, citar o nome de todas as referências utilizadas para a construção das informações. Para esse prompt eu não vou escolher nenhum exemplo, tá? Não vou usar exemplo. Mas para vocês verem como esse ponto pode variar de acordo com o contexto. Posso usar ou não. Aqui não achei necessário. Vocês viram como eu fui específica? Se a gente fizer uma anatomia desse meu prompt, olha todos os passos que eu indiquei. Detalhei como deve ser o formato do texto, bem como eu preciso, quem esse conteúdo deve atingir, né? A persona, onde que ele vai ser postado, qual o propósito ele ser publicado, o tom de voz e quem vai conduzir o texto. Quais as perguntas que eu quero que ele levante e responda. Pedi exemplos práticos da situação. Indiquei de qual área ele deve extrair as informações. E pedi para ele ainda me informar o nome das fontes de informações para que eu possa checar se elas são realmente confiáveis. Rufem os tambores e vamos ver o que o ChatGPT me entregou. Olha só a diferença. Ele me entregou um roteiro de Reels que tem a indicação não só de falas, mas também do tipo de imagem que eu posso inserir em cada um dos trechos. O início também ficou com um gancho bem criativo. Ele me entregou uma frase que levanta algo que conecta diretamente com o público, chamando a atenção logo nos primeiros segundos do meu Reels. E olha aqui no final, a lista com todas as fontes de informação que foram usadas para construir o texto. E aí eu posso dar um Google para conferir a procedência e também mandar como informação complementar para o cliente considerar na hora de revisar o conteúdo. E o cliente que recebe um conteúdo com referência, ele te ama para toda a eternidade. Obviamente, você não vai copiar e colar esse texto e mandar para o seu cliente. Você vai dar uma tapa nele. Você vai usar esse esqueleto que ele montou para você ir preenchendo e adaptando conforme as características da estratégia que você desenvolveu. Com esses 9 passos, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver muitos prompts para outros formatos que se encaixem em linhas de produção, em linhas editoriais dos teus clientes e que isso vai acelerar muito o teu trabalho como social media. E olha só, esse texto é só uma introdução, tá? É um conhecimento muito amplo e vasto sobre a utilização do ChatGPT. Dá para produzir conteúdo 10 vezes mais rápido utilizando essa maquininha. Inclusive, a gente sabe que alguns redatores aqui passaram a produzir todo o conteúdo do mês do cliente em apenas 3 ou 4 dias. E tudo isso a gente ensina de forma mais aprofundada no curso que eu falei com meu filho, Acelerador de Conteúdo IA. Então você pode conhecer o programa do curso aqui embaixo, pode assistir um vídeo para ver se você gosta da didática dele e pode aplicar tudo isso aí no seu negócio. E eu espero que se você não estiver utilizando o ChatGPT ainda, que você comece o quanto antes. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.